Eu quero agradecer a Deus primeiramente por podermos estar aqui pregando a poderosa palavra do Senhor. Quero agradecer a irmã Francisca, ao pastor, que nos abriu as portas e confiou em nós para nós estarmos aqui. Eu sinto muito feliz de ver o jovem Luiz Felipe, de ver as meninas do conjunto, que cada um, quando louvou, estava realmente não louvando para o homem, mas estava louvando para o Senhor. E isso alegra o coração de qualquer pessoa que quer adorar a Deus, que trouxe o seu culto e quer chegar aqui e glorificar ao nome do Senhor. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, via um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão. Versículo 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meus, porque não é boa esta forma que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável, tanto para com Deus, como também para com os homens. Os irmãos, podeis assentar, glorificando e exaltando ao santo nome do Senhor. Quando eu me deparo com esta palavra, quando eu me deparo com esse início do livro de Samuel, que é um dos livros históricos que nos vai contar a história do povo de Israel, que nos vai contar a transição entre aqueles juízes para a monarquia, eu começo a entender aqui desde o início. Já havia a seguinte história: já havia Ofni e Finéias, que eram bem mais velhos que Samuel. Já havia os filhos dos sumos sacerdotes, que tinham uma promessa desde quando eles nasceram, que era a promessa de continuar o caminho do Pai, que era a promessa de continuar o sacerdócio, de continuar a linhagem que adorava ao Senhor, pois Deus havia chamado os sacerdotes para 3 básicas funções: primeiro, carregar a arca; segundo, cuidar do culto ao Senhor; e terceiro, falar de Deus para o povo. Eles tinham a obrigação de ler a palavra de Deus, eles tinham a obrigação de levar o culto ao Senhor, eles tinham a obrigação de guardar a presença de Deus. Mas estava tudo errado. Mas esses jovens que tinham a promessa, esses jovens que foram instruídos na lei, que cresceram dentro do tabernáculo, cresceram com a promessa, cresceram que já eram para ter uma postura, mas não tinham. Aí Deus toca numa moça estéril, uma moça que não conseguia conceber, uma moça agora rejeitada por Deus segundo aquela cultura, pois quando uma mulher na cultura judaica não tinha filho, Deus havia virado as costas para ela. Então Ana começa a chorar na presença de Deus, então Ana começa a buscar a Deus, e o Senhor promete a ela um filho. Os anos se passam, ela traz o menino de novo para a casa do Senhor, para cumprir o seu voto. E aqui nós temos 2 gerações. Nós temos Ofni e Finéias, criados na lei, que tinham a promessa desde o ventre da sua mãe também. E nós também tínhamos Samuel, um jovem que também tinha promessa, que era de servir ao Senhor. Mas interessante aqui que nós vamos observar que os passos de cada um foram destinados, que os passos de cada um mostraram o que cada um verdadeiramente era. Ofni e Finéias eram filhos dos sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade, mas eles não conheciam a Deus, eles não serviam a Deus. Para eles tanto faz o culto, não importava. Eles ouviam falar da lei de Deus, eles ouviam falar dos 10 mandamentos, mas não praticavam a palavra de Deus.
Pois o versículo 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não tem meio termo aqui. O escritor é bem claro ao dizer, ele contrasta novamente as gerações. Tem Ofni e Finéias que estão roubando da presença de Deus. Tem Ofni e Finéias que estão querendo aparecer no lugar de Deus. E tem um menino que ele não se importa de apagar o candelabro, não se importa de acender, não se importa de limpar o banco, não se importa de fazer algo que ninguém está vendo, porque ele está fazendo para adorar, ele está fazendo para glorificar ao nome de Deus. Ele não precisa de púlpito, ele não precisa de plateia, ele precisa que Deus veja o coração de adorador que ele tem. Mas Ofni e Finéias, eles precisam aparecer, eles precisam que as pessoas vejam ele, mesmo que seja uma aparência, eles precisam de espectadores. Mateus 7, 26 ao 27 diz: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E correram os rios, desceu a chuva, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ei, essa palavra aqui não está falando para os ímpios, essa palavra aqui não está falando para quem está lá de fora, porque Jesus é bem claro ao falar: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Jesus não está falando para quem está lá fora, Jesus está falando para quem estava junto com ele, mas não ouvia, mas não cumpria o que ele estava mandando. Ouvir é fácil, conhecer a Bíblia é fácil, mas agora praticar a Bíblia, viver a Bíblia, aí sim é difícil. Sabe por quê? Porque aí não é só eu, não é só você, não é só conhecimento humano, mas é o Espírito Santo de Deus que transforma. E quando ele começa a transformar, começa a chamar a atenção, começa a incomodar, começa a falar: ei Samuel, para, isso é coisa de menino, você não foi chamado, você não tem a promessa. Mas aí o Senhor começa a lembrar, ele chama quem ele quer, ele é o Deus que capacita, ele é o Deus que termina a obra. Ele não precisa de sim de homem, ele faz quando ele quer, a hora que ele quer. Ele precisa de um coração quebrantado, que esteja contrito diante da presença dele, um coração que clame, um coração que adore. É disso que Deus precisa. Deus não precisa de doutores de Bíblia, doutores em PhD divino, não. Deus precisa de pessoas com um coração quebrantado, que sejam capazes de dar lugar para Deus habitar. Pois essa é a palavra para esses moços. Ofni e Finéias, eles foram instruídos na lei, mas eles não praticavam ela. Ezequiel 33, 30 e 31, o Senhor começa a falar com Ezequiel: Ezequiel, olha o teu povo. Deus nem chamava Israel neste momento de meu povo. Deus estava tão irado, porque Israel estava virando as costas, porque Israel chegava ali no tabernáculo, queria oferecer sacrifícios, mas sacrifícios da boca para fora, sacrifícios para mostrar para o vizinho, para mostrar para o irmão, para mostrar para o ciclano, mas não um sacrifício que vinha do coração. Eles esqueceram que era adoração. Eles esqueceram que a adoração não vem de fora, mas ela vem de dentro. Eles esqueceram que o culto primeiro vem do coração do homem e vai até o coração de Deus. E Deus começa a falar com Ezequiel: filho do homem, vai lá, fala para esse povo que eu estou rejeitando os sacrifícios. Fala para esse povo que a adoração deles não está passando do teto. Avisa para eles que eles estão fazendo um papel de bobo. Avisa para ele que não adianta falar que se alegra em ouvir a minha palavra se não cumprir ela. Não adianta, fala para eles que não adianta vir à igreja, não adianta vir ao tabernáculo se não for realmente para adorar a Deus.
Sabe por que o Senhor mandava Ezequiel falar isso? É porque o Senhor queria avisar para o povo: olha, tem muitos aí em pecado, mas Deus está avisando para quem está de pé, para que não caia. Deus está avisando para o remanescente não desistir, para ele não abrir a mão e falar: será que está todo mundo assim? Eu também vou entrar neste barco. Deus te chamou para ser Samuel e não Hófni e Finéias. Deus te chamou para, quando você entrar na igreja, às vezes você nem entender, mas Deus começar a falar alguma coisa com você do nada, e você ser capaz de reconhecer a voz de Deus falando com você. Sei que alguém precise profetizar, sei que alguém precise falar, levanta a tua mão e adora a Deus. O seu coração de adorador já quer louvar, já quer adorar ao Senhor. Ei, Tiago 1,22 diz: ei, não sedes ouvintes somente da palavra, sedes cumpridores, não enganando a vós mesmos. Ei, ouvir a teoria, como foi dito, é bonito demais. Ouvir que Jesus salva é bonito, é lindo sim, pois é a esperança para a igreja que está aqui na terra, que em breve o nosso noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas também é lindo a parte que fala: seguir com toda a paz a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem coisas que tem que ser ditas que nós não podemos deixar de lado. Tem verdades que estão na Bíblia, que doa quem doer, tem de ser ditas, pois este é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que não é por ouvir, mas é por praticar. Pedro ouvia muito o Senhor Jesus, ouvia os sermões, ouvia as pregações, mas ele só foi se converter depois. Até então ele só ouvia, mas na primeira oportunidade ele arrancava a espada. João, o apóstolo do amor, ele queria orar para pedir para Deus abrir os céus e descer fogo e consumir aquela cidade. Eles não conheciam a presença de Deus, eles não conheciam o amor de Deus, eles não conheciam o que era padecer por almas. Paulo perseguia a igreja de Cristo, achava que estava certo, mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus vira para Ananias e fala: ei, é vaso meu, é escolhido, vai padecer pela obra, pois ele já conhece da lei. Agora eu vou mostrar para ele como se pratica o Evangelho. Não adianta ter filosofia, não adianta ter teologia, tem que ter prática, tem que ler a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine. Que às vezes nós podemos parar de ler um livro falando sobre a Bíblia e começarmos a dobrar os joelhos também e pedir para Deus falar conosco. Bíblia é revelação de Deus, é a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente não adianta falar que nós conhecemos muito, se nós não conhecemos quem escreveu, da onde essas palavras vieram. Era assim com Hófni e Finéias. Eles estavam dentro do templo, dentro do tabernáculo, mas não conheciam a Deus. Eles roubavam do Senhor. 1 Samuel 2,29, quando o profeta chega diante de Eli e fala: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei a minha morada, e honra mais aos seus filhos do que a mim, para vos engordarem do principal de todas as ofertas. Engraçado que quando eu estava lendo, o Senhor estava falando comigo que o pronome aqui, que ele não usa para que os filhos se engordem. Não. O profeta, ele fala claramente pelas palavras do Senhor, que diz: para que não vos engorde. O profeta aqui, ele não estava falando com os filhos somente, ele estava falando para ele. Porque é aquele que vê alguém tirando de Deus e não fala nada, o Senhor também cobra dele. Aquele que vê a adoração sendo para o homem e fica calado, o Senhor também cobra dele. É roubar de Deus. Roubar de Deus não é só roubar nos dízimos, não é só roubar na oferta, é roubar na adoração também, é roubar no louvor também.
pastor, não é para a irmã, não é para irmão, é para o Senhor Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Nada é para o homem. A obra que o pastor está cuidando, mas não é dele, é do Senhor Jesus. E ai daquele que em tudo, quer seja dízimo, quer seja oferta, quer seja adoração. Ai daquele que rouba da presença do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 9 e 10. Malaquias ele começa a confrontar diretamente com os sacerdotes. Porque Malaquias olha para o povo, vê o povo todo em pecado, mas ele olha para a casa de Deus e vê que a casa de Deus estava errada. E como ele pode cobrar do povo sendo que no altar está errado? E como ele pode chamar a atenção de um irmão sendo que os obreiros dão mau exemplo? Aí Malaquias fala: não, vamos começar. É lá de cima para baixo. É lá da altar, seja desde o pastor até o irmão. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é super-homem e todos nós temos falhas. Temos que reconhecê-las e pedir para que Jesus nos ajude, pois Ele é o único que pode transformar o homem. Malaquias ele chama atenção. Se fosse no dia de hoje, ele estaria gritando: ei, louvor está afinado. Ei, as palavras da pregação são bonitas. Ei, ler a Bíblia é fácil, o diabo também conhece. Mas viver, ter um coração diante da presença de Deus, adorar realmente, dar ao Senhor tudo aquilo que Ele merece, aí é difícil. Malaquias começaria a falar: ei, a casca está bonita. Quem olha lá de fora fala que é diferente até. Quem olha lá de fora acha que tem brilho, mas quando chega aqui dentro, no meio, vê que está podre, vê que é oco. E Malaquias estava falando: está corrompendo até os fiéis, está corrompendo até aqueles que dobram os joelhos e ainda oram, aqueles que jejuam. Pois nos últimos dias, até mesmo os escolhidos, se por acaso, poderiam ser enganados. Essa é a palavra do Senhor. Mas Malaquias já estava relatando um problema lá atrás. Imagina hoje nós, a igreja, as portas do arrebatamento. A igreja não mais da última hora, mas do último suspiro. A igreja que não mais tem que ir, ela já devia estar pregando a palavra de Deus em todos os cantos da terra. Mas não. A gente muitas das vezes está preocupado de ter adoração para a gente, do nosso nome ser conhecido, da nossa vida ser conhecida, das pessoas falarem que Deus usa, das pessoas baterem no ombro e falarem: Deus já está com você. Mas muitas das vezes esquecemos de colocar Deus no centro das nossas vidas. Uma mensagem dessa eu não queria falar, mas o Senhor me cobrou um tanto, e o Senhor falava comigo a todo momento que eu estudar: avisa, fala, para que o Samuel não vire Ofni e Finéias. Avisa, grita em alta voz, para que todos ouçam, para que o que é do Senhor ainda seja respeitado, para que o culto seja cristocêntrico, para que nós podemos lembrar que o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. O melhor de Deus para a sua vida não vai vir, já veio 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o sangue vertido, o véu rasgado, e eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos. Para com esse negócio de teologia da prosperidade, que tudo vai melhorar de uma hora para outra. Nós temos Cristo. O que de melhor nós poderíamos ter? Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, é Jesus que está conosco. Não é anjo,
não é varão de guerra, é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz ao terceiro dia, ressuscitou. Ele verteu todo o seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui, para que nós comêssemos o melhor dessa terra, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a nossa, não é a minha, não é do pastor, é a vontade de Deus. Mas para isso o culto tem que ser para Deus. Quem está no altar tem que ser o Cordeiro. O Cordeiro não pode estar no canto. O Cordeiro tem que estar em cima do altar. Mas os filhos de Eli não sabiam disso. Ofni e Finéias não tinham noção disso. Não tinham noção da gravidade. Alguém estava oferecendo o seu sacrifício. Eles iam e pegavam ainda cru, que era uma blasfêmia, que era algo abominável aos judeus, carne crua. Mas eles pegavam assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa perde temor a Deus, não adianta pai falar, não adianta mãe falar, não adianta pastor falar, não adianta irmão, não adianta profeta, não adianta mais nada. A pessoa tem que reconhecer. Chega um momento que tem que parar, ou voltar atrás, ou continuar indo no caminho largo. Pois enquanto Ofni e Finéias estavam fazendo isso, o povo estava sofrendo. O povo olhava para o altar e não via o sacrifício chegando a Deus. A presença de Deus já tinha ido embora. Não tinha mais o mover do Espírito Santo. Mas a liturgia do culto ainda continuava a mesma. Ei, não é liturgia que tem que ser os nossos cultos, é presença de Deus. Não é pastor, não é irmão que guia. Quem guia é o Espírito Santo de Deu. E Ele fala a hora que quer, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ei, é o Espírito Santo de Deus que tem que guiar a minha e a sua vida. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer. Ezequiel 22, 26 diz: os sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo nem o profano, nem discernem o impuro do puro, e os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus não é profanado com o ímpio lá fora. O Evangelho não é escandalizado com uma pessoa de fora, não. Ele é escandalizado por uma pessoa aqui de dentro. Está se apostatando da fé, está voltando atrás, está falando que Jesus não faz mais. Quando nós paramos de pegar o verdadeiro Evangelho, aí sim Deus está sendo profanado. Porque o mundo sempre vai ter que ser o oposto nosso. Nós sempre vamos ter que ir na contramão do mundo. Igreja não foi chamada para andar do lado da Babilônia. Jerusalém não pode estar em paz com Babilônia. Jerusalém sempre tem que ter santidade, sempre tem pureza, sempre tem que ter a presença de Deus. Já Babilônia não. Tem que ser a capital do pecado, tem que ser um lugar de erro. Ei, mas é um lugar onde os profetas têm que olhar e falar: ei, Babilônia, se arrependa, volte atrás, pois o juízo de Deus está chegando. Mas às vezes essa mensagem não dá ibope. Mas às vezes os irmãos da igreja não gostam mais de ouvir sobre arrebatamento. Tem medo. Jesus voltar, não, Ele volta mais para frente, quando eu tiver de idade, depois de fazer isso, aquilo, Ele está preso na terra ainda. Sabe por quê? Um verdadeiro adorador, ele está clamando: Maranata, Maranata, ora venha Senhor Jesus. Ele está aqui na terra, mas ele é forasteiro, e a hora que o Senhor chamar, ele está pedindo: eu quero ver Jesus logo, eu quero morar no céu, aquela linda cidade, que saudade eu tenho de lá. Paulo fala que para ele viver já estava enfadado,
Ele queria morrer logo, para poder ele ver a Cristo. Não é querer morrer, mas hoje a gente nem quer mais que Jesus volte. A gente quer fazer tantas coisas. É porque o culto deixou de ser cristocêntrico. É porque as nossas vidas deixaram de ser cristocêntricas. E aí entrou a falta de temor, onde Malaquias fala: ei, volte ao primeiro amor. Onde Joel está clamando e falando: sacerdotes, não rasguem as vestes, rasguem os corações. Onde Jesus está falando: a casa de meu Pai é casa de oração. Não é lugar para se aparecer, se mostrar. É casa de santidade. É casa onde a palavra é pregada. É casa onde é para doentes. É para enfermos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os enfermos. Ele veio para os doentes. Se você e eu temos Jesus, nós temos a missão de médico, de se encontrarmos alguém doente, pregarmos esse evangelho que cura, que reme, que salva. Ei, não quero lhe falar hoje simplesmente algo normal, não. Eu quero chamar a nossa atenção para que nós lembramos quão sério este evangelho que nós pregamos para que nós lembramos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Responsabilidade qual, pastor, às vezes as pessoas não oram mais. Que às vezes as pessoas começam a falar: e lá vem o pastor com aquela palavra de novo, eu não gosto dessa palavra. Ou quando Deus levanta alguém, a pessoa fala: isso daí não é de Deus não, é fanatismo. É de Deus sim. Santidade é de Deus, pureza é de Deus, dedicação é de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus estivesse em nossos dias, nós iríamos aqui querer apedrejar Jesus. Nós iríamos querer lançar Jesus fora, porque Jesus na época, ele não pegava, não confrontava com os lá de fora, não. Eles confrontavam com os dentro da casa do Senhor, para lembrar que as pessoas têm que reconhecer que não há outro Deus, que não há outro Senhor, pois Paulo fala claramente que nos últimos dias a criatura seria adorada. Ei, nós não estamos aqui para adorar a criatura. Nós estamos aqui para adorar o Criador, o Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que deu a vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui. Uma parte que me chamou a atenção foi Amós 5, 21 a 23, que diz: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalam bom cheiro. Ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimentos, não me agradarei de nenhuma delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afaste de mim, ó seus insensatos cânticos, porque não ouvirei as melodias da sua viola. É quando o céu se torna de bronze. É quando a pessoa não vive corretamente e Deus não vai receber o sacrifício. Se aquele que não oferece não está correto, Deus não recebe o sacrifício. Deus usa, às vezes usa, porque tem ainda filhos que estão necessitando de ouvir a palavra dele. Mas Deus não recebe o sacrifício, não recebe adoração. A palavra de Deus é clara: odeio as festas que são de aparências, odeio o culto de aparência, odeio uma falsa religiosidade, uma hipocrisia. Evangelho é tirar a máscara, é reconhecermos que somos pecadores e só temos salvação em Cristo. Isto é o Evangelho. É por isso que os apóstolos morreram.
É por isso que os homens de Deus foram martirizados, por pregar uma palavra de santificação. Jonatas Eduardo, por pregar uma palavra com base em Isaías, dizendo: pecadores na mão de um Deus irado. Uma igreja de 5.000 pessoas, as pessoas se agarraram na pilastra, mandando ele calar a boca, porque o inferno havia aberto debaixo daquelas pessoas. As pessoas olhavam para baixo, viam fogo, viam a dor eterna e começavam a clamar: ei, nós queremos Jesus! Porque a mensagem dele não estava preocupada em agradar os homens, mas ela queria agradar a Deus. O culto é individual, o culto somos eu e você que fazemos. O nosso culto tem que agradar a Deus. Não é irmão do lado, não é irmão do lado. O nosso culto tem o único propósito de chegar ao trono de Deus. Aleluia. Interessante também nós olharmos que no final, quando Ofni e Finéias tem uma missão de levar a arca, é interessante daí. Ofni e Finéias não morreram quando carregaram a arca. Eles estavam em pecado, mas não morreram, pois eles tinham uma promessa. A presença de Deus naquele momento estava sobre ele, mas não estava na vida deles. E o que acontece? Às vezes Deus pode até usar. Ofni e Finéias não carregaram a arca, mas quando chegaram no meio da guerra, no que chegou a hora do vamos ver, no que chegou a hora que tinha de ter a presença de Deus mesmo, eles não tinham. Eles estavam carregando, estavam de aparência, mas não tinham a presença de Deus. A presença de Deus já tinha saído há muito tempo. Já não havia mais glória e unção há muito tempo. Eles não percebiam, pois estavam cauterizados. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3, que Deus começa a chamar a atenção e a falar: ei, não lembram mais de mim, não sabem o que mais me adorar. Povo que vive na iniquidade, porque já ficou cauterizado, já não sente mais o Espírito Santo falando, já não ouve mais a repreensão do pastor, do pai, não quer saber de ouvir mais ninguém, pois não tem mais a presença de Deus sobre a vida dele. E é aí que esses dois meninos, esses dois moços vão para a guerra. E é onde fica interessante, porque quando eles morrem, voltam ali para avisar ele. No que ali houve, que aqueles dois moços foram mortos, ele ainda estava de pé na cadeira. Mas o que ele ouve, que a arca do Senhor foi levada, ele cai para trás, quebra o pescoço. No que a esposa ali ouve que o esposo dela foi morto, ouve que o cunhado foi morto, até ali ele estava bem, até aí ele estava normal, estava angustiado sim, mas estava normal. Mas quando ela ouve que a arca do Senhor foi tomada, ela tem dores e dá luz naquela hora. E quando perguntam o nome do filho, ela se cala. E depois ela fala: e acabou. Foi-se a glória de Deus. Não é quando uma vida se vai, quando alguém morre que dói, não. É quando a presença de Deus sai da vida daquela pessoa. Não é quando um dos valentes de Deus morre fazendo obra, que é triste, não. É quando alguém que já foi usado, quando alguém que era para ser, alguém que tem chamado, alguém que tem profecia, alguém que Deus escolheu, a presença de Deus sai da vida dele e ele morre como um qualquer. Ele morre sem a presença de Deus. Ou pior, quando ele está sentado em nossos bancos, mas ele está igual uma sepultura caiada. Ele está vazio por dentro, pode ser de mármore por fora, mas não tem mais a presença de Deus. Nós estamos vivendo muitas das vezes a síndrome de Ofni e Finéias. Uma geração que não sabe mais aquilo que é de Deus. Uma geração que não quer ouvir a Deus. Uma geração que entende tanto da letra, mas que não temos mais experiência com Deus, que não valorizamos mais as orações, que às vezes nós falamos:
O Evangelho, a graça é tão bonita, mas nós esquecemos o quanto a graça nos exige. Que ela exige eu e você por inteiros. Que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Que Jesus não morreu por metade de você. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você adora, ou você não adora. Ou você faz a obra, ou Deus abate e levanta outro. Pois quando a presença de Deus se vai, quando a esperança, as pessoas olham e falam: ei, acabou, a arca foi-se embora, o sumo sacerdote morreu, não tem mais presença de Deus, tudo que era foi. Mas aí o Senhor lembra de um menino, o menino que estava ocupado cuidando do tabernáculo, o menino que estava ocupado cuidando da obra de Deus, e ainda há esperança, e ainda há aqueles que fazem. É interessante que quando Elias está na caverna, que ele começa a se exaltar, a pensar que ele era o profeta que confrontava Jezabel. Deus tem que lembrar para Elias: ei, Elias, se tu não quiseres, tá bom, tem mais 7.000 ainda que não dobraram os joelhos. Se você rejeita a promessa de Deus na tua vida, Deus levanta outro, Deus transforma outro, Deus usa outro. Não existe esse negócio de ser insubstituível. Não existe esse negócio de virar para pastor e falar que o culto, se você não estiver, não é a mesma coisa. Não existe isso. O culto é do Senhor, a estrela é Ele. Se Ele não tiver, não tem culto. Mas enquanto a presença dEle estiver em nosso meio, ainda há um culto. E hoje a presença de Deus está aqui. Hoje Deus está em nosso meio. Sabe por quê? Porque a geração daqueles que conhecem a palavra de Deus e conhecem o Senhor, eles não se preocupam com a aparência, eles não estão preocupados de como as coisas estão indo lá na casa. Eles simplesmente querem chegar e oferecer a sua oferta perante Deus. Eles simplesmente querem adorar, pois Deus é Espírito e eles necessitam de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Se for de aparência, não passa do teto, mas se for de coração, toca o coração de Deus. Se for com sinceridade, Deus te ouve. Se for com sinceridade, Deus nos ouve. Ele age. Pedir, assim usar. Ei, o Senhor é Pai. Ele nos responde, Ele fala conosco. Mas basta que nós lembramos que o culto é dEle, que a glória é Ele, que é Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele quem batiza, é Ele quem muda o homem. Que nada é nosso, mas é do Senhor. E o Senhor a todo momento Ele está falando comigo. Fala assim: o que eu tenho que avisar para Samuéis que ainda estão espalhados no meio da minha igreja, para que não virem Ofni e Finéias. Eu tenho que avisar para uma geração, para não virar Eli, para não passar a mão no pecado, porque senão Eli cai da cadeira. Mas para pregar a verdade, cuidou aqui doer, custa quem custar. Mas a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, ele tem de ser pregado, e ele vai ser pregado. Se nós pararmos de pregar, Deus levanta outro para pregar. Se nós renunciarmos à nossa função, Deus levanta. Sabe por quê? Porque a gente pode sofrer, porque a gente pode derramar lágrimas, mas a obra de Jesus não pode sofrer, mas a igreja não pode sofrer, porque tem uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja de Cristo. Enquanto nós estivermos sobre a rocha, as portas do inferno não vão prevalecer. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós podemos ficar doentes, mas não vamos morrer antes de cumprir a promessa de Deus.
Nós podemos passar por lutas, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Ei, que a cada dia nós possamos lembrar de Cristo, que nós possamos lembrar que é tudo para Ele, não para nós, que o sacrifício não é nosso, mas é do Senhor, que as coisas de Deus são santas e não se mistura o santo com o profano. Santidade, luz, não se mistura com trevas. Jesus nos chamou para ser Samuel. Jesus morreu naquela cruz para que nós fôssemos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para as nossas vestes serem mais altas que a neve, para que nós possamos morar no céu com Ele. Não para que nós sejamos mais um, não para que a gente comece a falar: ei, não, isso não tem nada a ver. É assim que o pecado entra na igreja e vira mais um membro. É assim que o Evangelho se torna light. Mas o Evangelho de Jesus, ele é o mesmo. Deus não mudou, a Bíblia também não. Se você quiser a Jesus, é do jeito dele, é da forma dele, é Ele quem trabalha, é Ele quem faz. Nós somos um vaso. Vaso não discute com o oleiro, vaso é montado pelo oleiro. Nós somos vasos, nós temos uma função: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa função, de levarmos pessoas a Jesus, de pregarmos as boas novas do reino de Deus. E se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos agindo como igreja. Adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, trabalho, escola, casa, onde quer que for, também é lugar de se pregar a palavra de Deus, seja com palavras